Bem-vindos a mais um episódio de nossa série sobre figuras bíblicas influentes. Hoje, mergulharemos na vida e no legado do profeta Isaías, uma figura central no judaísmo e cristianismo, conhecido por sua voz profética, justiça e esperança. A história do profeta Isaías é uma narrativa rica em contexto histórico, teológico e cultural. Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, cujas mensagens influenciaram não apenas o povo de Israel em sua época, mas também as gerações posteriores. Sua história está profundamente entrelaçada com os eventos políticos e espirituais de sua era, e sua mensagem continua a ressoar através dos séculos. Vou narrar sua história com detalhes e profundidade, explorando sua vida, suas visões e seu legado duradouro. A chamada de Isaías. A história de Isaías começa no reino de Judá, por volta do século VIII a.C. Ele nasceu em uma época turbulenta, quando o reino estava enfrentando ameaças externas e internas. Isaías era um homem de origem nobre, provavelmente educado na corte real. Sua família era respeitada, e ele tinha acesso aos círculos políticos e religiosos da sociedade. A chamada de Isaías para o ministério profético é descrita no primeiro capítulo do livro que leva seu nome. Num momento de profunda crise nacional, Isaías teve uma visão do próprio Deus no templo. Ele viu o Senhor sentado em seu trono, rodeado por serafins. Este encontro divino foi uma experiência transformadora para Isaías, que se viu confrontado com sua própria pecaminosidade e a da nação a qual pertencia. Diante da presença santa de Deus, Isaías reconheceu sua indignidade e a dos seus compatriotas. Ele clamou por purificação e perdão, e foi nesse momento que Deus o chamou para ser seu mensageiro. Com humildade e temor, Isaías respondeu ao chamado, dizendo: "Eis-me aqui. Envia-me a mim." Profecia e política. Após sua chamada, Isaías começou a proclamar a palavra de Deus ao povo de Judá e Jerusalém. Ele enfrentou o desafio de ser um profeta em tempos de instabilidade política e moral. O reino de Judá estava sob a ameaça constante de invasão pelos impérios vizinhos, como a Assíria. Além disso, a sociedade estava marcada pela injustiça social, idolatria e corrupção. Isaías denunciou os pecados do povo e advertiu sobre as consequências de sua infidelidade a Deus. Ele criticou os líderes por sua opressão aos pobres e sua confiança em alianças políticas ao invés de confiar em Deus. Isaías também profetizou sobre o julgamento iminente que viria sobre Judá por causa de sua rebelião. Mas não foram apenas palavras de condenação que Isaías proclamou. Ele também ofereceu esperança e consolo ao povo. Suas profecias messiânicas apontavam para um futuro de redenção e restauração. Isaías falou sobre um Messias que viria para libertar o povo de seus pecados e estabelecer um reino de paz e justiça. Isaías e os reis de Judá. Durante seu ministério, Isaías teve interações significativas com os reis de Judá. Ele aconselhou e confrontou esses líderes, muitas vezes enfrentando resistência e oposição. Um dos reis com os quais Isaías teve contato foi Acais, um monarca que estava enfrentando a ameaça de invasão da Assíria. Isaías encorajou Acais a confiar em Deus em vez de buscar ajuda humana, mas Acais recusou e buscou aliança com a Assíria, trazendo ainda mais problemas para Judá. Outro rei com quem Isaías interagiu foi Ezequias, que reinou em Judá após Acais. Ezequias foi um dos reis mais justos de Judá, e Isaías o apoiou em sua tentativa de reformar a nação e restaurar a adoração a Deus. Durante o reinado de Ezequias, Judá enfrentou outra ameaça assíria, mas Deus interveio miraculosamente, derrotando os inimigos e salvando Jerusalém. As profecias de Isaías. O livro de Isaías é composto por 66 capítulos e contém uma variedade de profecias e temas. Isaías falou sobre o julgamento de Deus contra as nações, incluindo o exílio da Babilônia e a destruição futura de Babilônia e de outras potências mundiais. Ele também profetizou sobre a vinda do Messias, descrevendo sua natureza e seu papel como Salvador e Redentor. Uma das passagens mais conhecidas do livro de Isaías é o chamado O Cântico do Servo Sofredor, encontrado nos capítulos 52 e 53. Neste poema, Isaías descreve um servo de Deus que sofre pelos pecados do povo e é eventualmente exaltado e glorificado. Este servo é frequentemente interpretado como uma referência ao Messias, cujo sofrimento traria redenção para a humanidade. O legado de Isaías.
O legado de Isaías é duradouro e significativo. Suas profecias foram preservadas e reverenciadas ao longo dos séculos, influenciando tanto o pensamento religioso judaico quanto o cristão. Muitos dos temas e imagens encontrados no livro de Isaías foram retomados pelos profetas posteriores e pelos escritores do Novo Testamento. Além disso, Isaías é lembrado como um modelo de fidelidade e coragem diante da adversidade. Ele não hesitou em confrontar os poderosos de sua época e defender a verdade, mesmo quando isso o colocava em perigo. Sua vida e sua mensagem continuam a inspirar pessoas de todas as épocas a viverem com integridade e confiança em Deus. Conclusão. A história do profeta Isaías é uma narrativa de coragem, convicção e fé. Ele respondeu ao chamado de Deus em meio a um período de crise e incerteza, e sua mensagem ecoou através dos séculos. Isaías falou não apenas sobre o julgamento de Deus, mas também sobre sua graça e misericórdia. Sua visão do Messias e do reino vindouro ofereceu esperança para seu povo. E continua a oferecer esperança para aqueles que buscam significado e redenção. Ao longo dos anos, as profecias de Isaías têm sido fonte de consolo e encorajamento para os crentes. Seus ensinamentos sobre justiça, compaixão e fidelidade continuam a desafiar as pessoas a viverem de acordo com os padrões de Deus. Sua visão de um mundo onde o lobo habitará com o cordeiro e a espada será transformada em arado inspira a busca pela paz e pela reconciliação. Além disso, Isaías foi um precursor dos profetas que viriam depois dele, anunciando a chegada do Messias e preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Muitas das profecias de Isaías foram cumpridas em Jesus, desde seu nascimento virginal até sua crucificação e ressurreição. Assim, Isaías desempenhou um papel crucial na história da salvação, apontando para o plano redentor de Deus para a humanidade. Para os cristãos, Isaías continua sendo uma figura venerada e sua mensagem continua a ser relevante. Seus ensinamentos sobre justiça social, adoração verdadeira e confiança em Deus ecoam nos corações daqueles que buscam seguir a Cristo. Sua vida e seu ministério nos lembram da importância de permanecer fiéis à verdade, mesmo quando enfrentamos adversidades. Em resumo, a história do profeta Isaías é uma história de fé, coragem e esperança. Sua vida e suas palavras nos desafiam a viver de acordo com os valores do reino de Deus e a confiar em sua promessa de redenção e renovação. Que possamos nos inspirar na vida de Isaías e em sua mensagem eterna de amor e salvação. A profecia da salvação. Um dos aspectos mais marcantes da mensagem de Isaías é sua profecia da salvação. No meio das advertências sobre julgamento e condenação, Isaías também proclamou a promessa de redenção e restauração para o povo de Deus. Ele anunciou que, apesar do pecado e da rebeldia de Israel, Deus não os abandonaria completamente. Em vez disso, ele prometeu enviar um Redentor, um Messias, que traria salvação e libertação. Essa promessa de salvação é especialmente evidente em passagens como Isaías 9:6-7, onde Isaías profetiza sobre o nascimento de um filho cujo governo trará paz sem fim. Este Messias seria conhecido como o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta profecia é vista pelos cristãos como uma referência clara a Jesus Cristo, que veio ao mundo para cumprir a promessa de redenção feita por Deus através de Isaías e outros profetas. O sofrimento do profeta. Apesar de seu papel crucial como mensageiro de Deus, Isaías também enfrentou dificuldades e sofrimento pessoal ao longo de sua vida. Sua mensagem de juízo e condenação não foi bem recebida por todos, e ele enfrentou oposição e perseguição por parte daqueles que rejeitaram sua palavra. Além disso, Isaías teve que lidar com o peso espiritual de ver seu povo afastar-se de Deus e enfrentar as consequências de suas ações. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, Isaías permaneceu fiel ao seu chamado e à sua missão de proclamar a palavra de Deus. Sua confiança no Senhor nunca vacilou, e ele continuou a pregar a verdade, mesmo quando isso significava enfrentar oposição e hostilidade. O exemplo de Isaías nos lembra da importância de permanecer firme em nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. O legado de Isaías. O legado de Isaías é um tesouro inestimável para o povo de Deus. Sua vida e seu ministério continuam a inspirar e desafiar pessoas em todo o mundo, independentemente de sua época ou contexto cultural.
Suas profecias sobre o Messias são um testemunho poderoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e trazer salvação ao seu povo. Além disso, Isaías nos lembra da importância de vivermos vidas de justiça e retidão diante de Deus. Suas denúncias contra a injustiça social e a idolatria nos desafiam a buscar a justiça e a misericórdia em nossas próprias vidas e em nossa sociedade. Seu exemplo de coragem e fidelidade nos encoraja a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. Em última análise, o legado de Isaías é um chamado à esperança e à confiança em Deus. Suas profecias de redenção e restauração nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle e tem o poder de transformar o sofrimento em alegria. Que possamos nos inspirar na vida e na mensagem de Isaías e continuar a proclamar a verdade do Evangelho em nosso próprio tempo e lugar. Assim como Isaías, somos chamados a ser mensageiros da verdade e da esperança em um mundo cheio de desafios e incertezas. Podemos nos inspirar na coragem e na fidelidade de Isaías para enfrentar os obstáculos que encontramos em nossas próprias vidas e para proclamar a palavra de Deus com ousadia e convicção. Que possamos seguir o exemplo de Isaías em nossa jornada espiritual, buscando viver vidas de retidão e justiça diante de Deus e dos outros. Que possamos estar dispostos a ouvir o chamado de Deus em nossas vidas e a responder com humildade e obediência, assim como Isaías fez. Que possamos lembrar das promessas de redenção e restauração que Deus nos deu através de Isaías e de outros profetas, e encontrar conforto e esperança nelas, mesmo nos momentos mais difíceis. E que possamos continuar a compartilhar essa esperança com os outros, espalhando a luz do amor de Deus em um mundo que muitas vezes parece estar imerso em trevas. Que a vida e o legado de Isaías nos inspirem a vivermos vidas de propósito e significado, dedicadas ao serviço de Deus e ao bem-estar de nossos semelhantes. E que, assim como Isaías, possamos deixar um impacto duradouro neste mundo, transmitindo a mensagem eterna do amor e da graça de Deus a todos aqueles com quem nos encontramos. A vida e o ministério do profeta Isaías nos lembram da importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo em tempos de adversidade. Que sua coragem e convicção nos inspirem a ser agentes de mudança em nosso mundo hoje. Obrigado por acompanhar nossa jornada através da vida deste notável profeta.